Qual que é o melhor canal de aquisição de clientes? Você sabe o que é isso? Não sabe? Sabe, mas não sabe qual que é o melhor? Então vamos ver aqui nesse vídeo. Fica comigo. Então vamos lá. O que é o CAC? Ou canal de aquisição de clientes, né? CAC é todo aquele canal que a gente vai atrair clientes e vai é, conseguir trazer esse cliente para dentro da nossa base de contatos para que nós possamos ir trabalhando esse contato até ele virar um cliente, ok? Nós chamamos um cliente em potencial de lead ou prospect, dependendo da situação. Mas aqui a gente vai chamar de lead para ficar um pouco mais fácil, tá? Lead é basicamente uma terminologia dentro da área de vendas, né? Para poder identificar essas pessoas que são potenciais compradoras, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa importante é o funil de vendas na parte de atração de clientes e o funil de vendas na parte de jornada de compra desse cliente. Primeiro a gente vai falar sobre o funil de vendas na parte de atração, ok? Então imagina um funil, certo? O funil tem o topo, o meio do funil e o fundo do funil. Ok? E cada uma dessas três etapas, né, dessas três partes, representa uma etapa na jornada de compra do cliente, mas nesse caso aqui também na parte de aquisição de clientes. Por quê? O cliente que está no fundo do funil, ele é um cliente que sabe o que quer e vai atrás daquilo que ele quer, do produto ou serviço que ele quer. O cliente no meio do funil, ele sabe o que quer, mas ele não necessariamente vai atrás disso. Ele fica procrastinando, deixa para um outro momento, né? Uma outra hora e tal. Ele fica procrastinando essa decisão de ir atrás do serviço ou produto, ok? E o cliente no topo do funil, ele nem sabe o que quer e portanto ele também nem vai atrás. Mas não necessariamente, se ele se depara com o seu serviço, ele automaticamente já vai para o meio do funil. Porque o cliente que está no topo do funil são pessoas que não sabem o que querem, mas e nem vão atrás, mas se um dia ela vê, ela fala, que interessante isso aqui, eu acho que é legal, né? O, o- eu acho que eu achei interessante isso aqui, eu vou querer saber mais. A pessoa que está no meio do funil, ela já sabe o que quer, por exemplo. Ela quer contratar um show de mágica, mas ela não está indo atrás ainda. Ela está esperando chegar mais próximo da data para poder ir atrás disso, ok? Só que se o mágico aparece, se a oportunidade de um mágico, né, um anúncio, alguma coisa assim, aparece para esse cliente, ele já vai para o fundo do funil, porque ele fala, que interessante, não eu estava querendo isso, apareceu aqui para mim, já vou querer saber mais, entendeu? Então são estratégias diferentes. No fundo do funil é a parte mais fácil da gente tratar. No meio do funil o cliente não sabe, ele sabe o que quer, mas ele não vai atrás e você tem que jogar algumas informações para ele, alimentar ele nesse sentido para que ele vá, para que ele fale, vou querer saber mais. E o topo do funil é o cliente que não sabe o que quer e nem vai atrás e aí você tem que mostrar que realmente despertar o interesse dele, mostrar que a solução que você tem é interessante para ele, ok? Então nesse caso os canais que a gente utiliza para adquirir esses clientes são diferentes. Então, por exemplo, o cliente do fundo do funil é um cliente que sabe o que quer e vai atrás. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar um mágico, por exemplo, no Google, através do Google AdWords, ok? Então, essa é uma estratégia. O Google Ads é o canal de aquisição de clientes mais que eu utilizo e é o que eu acho que é o mais interessante nesse momento, tá bom? Para clientes de fundo do funil. E eu só gosto de trabalhar com clientes de fundo do funil e depois eu explico o porquê. Mas o, o cliente do Google Ads são os links patrocinados do Google. Então, quando você digita algum produto ou serviço e aparece lá os três primeiros, aparece como patrocinado, são pessoas ou empresas que estão pagando para divulgar o produto ou serviço delas, ok? Então, existem vários mágicos que usam Google Ads, ou também conhecido como Google AdWords, né? O antigo Google AdWords, era conhecido como Google AdWords por conta das palavras, né, das palavras-chave, só que aí o Google percebeu que as pessoas estavam focando muito nas palavras-chave. E o Google Ads é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então eles mudaram o nome de Google AdWords, né, de words de palavras, para Google Ads, né? E também tem o Facebook, Get Ninjas, Mercado Livre, tem gente que pesquisa no Mercado Livre e na OLX. O que são esses aqui? São canais de aquisição de clientes de fundo do funil. Por quê? O cliente. O Mercado Livre aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Opa. O que eu fiz aqui? Tá aqui. Pronto.
Aí. E joga aqui para cá. Pronto. Então, o cliente que está no fundo do funil, ele sabe o que vai atrás e ele geralmente utiliza esses canais aqui de aquisição de busca, ok? Então, geralmente quando a gente pesquisa, eu preciso de um mágico, né, em tal lugar, ou alguma coisa assim, ele vai procurar isso onde? No Google. Só que ele vai provavelmente aparecer um anúncio no Get Ninjas para ele, na OLX e no Mercado Livre. O Facebook, às vezes o cliente está dentro do Facebook e ele vai procurar direto pelo Facebook também. E o Facebook ele é interessante porque ele não está somente no fundo do funil, ele também está no meio do funil, ok? O Facebook e o Instagram. Porque às vezes o cliente ele sabe o que quer, mas ele não vai atrás, lembra? Só que se ele vê uma publicação de um mágico no Facebook ou no Instagram, ele vai falar, poxa, é verdade, eu estava precisando de um mágico, né? Ou então, nossa, que legal, o mágico não é uma má ideia mesmo, eu vou contratar esse serviço. Vou querer saber mais, né? Vou entrar em contato com eles para poder saber mais. Então, o trabalho que a gente faz numa rede social, uma mídia social, é diferente do que o trabalho que a gente vai fazer para o cliente que está no fundo do funil. Porque aqui a gente está focando mais em branding. Ok, o que é branding? Branding é basicamente divulgação da marca. Você está fazendo um trabalho de divulgação de si mesmo dentro do Facebook e do Instagram para esse cliente que está no meio do funil. Ok? O cliente que está no fundo do funil, como por exemplo o Google Ads, ele sabe o que quer, então ele já vai atrás, então não precisa fazer grandes esforços nesse sentido, né? Porque ele está muito mais propenso a contratar o seu serviço. Então é por isso que eu estou focado no Google Ads, porque eu não quero, porque o trabalho que você tem para poder despertar o interesse de alguém que está no meio do funil é muito maior do que o do fundo do funil, e no topo do funil, muito maior ainda do que no meio do funil. Então, basicamente 2 a 2. Então, o cliente que está no fundo do funil é mais fácil de converter. O cliente que está no meio do funil é 2 vezes mais difícil de converter do que o que está no fundo do funil. E o que está no topo do funil é 2 vezes mais difícil do que o que está no meio do funil. Consequentemente, existem muito mais clientes no meio do funil do que no fundo do funil. Clientes em potencial. É meio doido, né? Porque uma pessoa que sabe o que quer e vai atrás, ela é um número. Só que o que está no meio do funil, que não sabe o que quer, ou que sabe o que quer, mas não vai atrás, é 2 vezes maior. Ok? Estatisticamente falando. E o que está no topo do funil, não sabe o que quer e não vai atrás, é 2 vezes maior de quem está no meio do funil. Isso que é doido, né? Mas vamos lá. Clientes que estão no topo do funil. Onde você vai achar como que você faz para achar essas pessoas? No Instagram, parceiros, como assim parceiros? Parcerias que você faz, por exemplo, com buffets, com outras empresas, ok? Que de alguma forma vem no seu serviço alguma forma de oferecer parceria. O caso mais clássico geralmente é buffet, ok? O buffet fecha o serviço, né, a casa para um cliente, né, que vai fazer, sei lá, um casamento ou então uma festa de aniversário ou algo do gênero, e aí fala, a gente também tem um mágico aqui que é o nosso parceiro, e aí a gente consegue fazer um preço camarada para você se você contratar esse pacote aqui, ok? Então, fazer parcerias é uma boa, porque os parceiros vendem para você, ok? E você só tem que basicamente fazer uma venda uma única vez, que é vender você mesmo para o parceiro. E isso é muito legal. Bares e restaurantes. Bares e restaurantes também é um ótimo meio, e esse eu acredito que é um dos custo-benefício melhor que tem. Fazer mágica em bar e restaurante, por quê? Porque você tá dentro do bar ou restaurante, você tá lá, o pessoal não tá esperando você, nem tá procurando você, nem sabe que você existe, você de repente aparece lá, faz uma mágica, o pessoal fala, nossa, esse mágico é muito bom, que legal esse serviço, que legal essa mágica, e você entrega o seu cartão de visita, pronto. Essa pessoa acaba de virar um prospect, ela acaba de se tornar uma pessoa que em algum momento ela pode, ela pode se tornar o seu cliente ou trazer um cliente para você, certo? Porque no dia seguinte ela falou, nossa, eu estava no bar, no restaurante, eu vi um mágico bem legal, olha que legal, eu vou fazer uma festa, ou então eu estava precisando de contratar um mágico mesmo, que legal, qual que é o contato dele? Legal, entendeu? Basicamente isso. E a mágica de rua também é a mesma coisa. Se você está fazendo mágica de rua, né, aquela de passar o chapéu ou não, né, uma coisa mais street magic, um pouco menos, um pouco sem tanto compromisso assim, você está fazendo esse tipo de mágica e aí você chega e aborda algumas pessoas na rua, então as pessoas passam por você e vê e para pra ver, e aí você divulga o seu trabalho, elas pegam o seu contato e elas acabam se tornando também pessoas
que em algum momento podem vir se tornar seu cliente ou trazer clientes para você. Mas tem toda uma questão de posicionamento também. Então, para cada tipo de situação que você escolhe, tanto no topo, meio do funil ou fundo do funil, e o canal de aquisição de cliente que você vai utilizar requer uma estratégia diferente, consequentemente, um posicionamento diferente. Então, uma pessoa que te vê na mágica de rua, por exemplo, ela vai enxergar você de uma forma diferente do que ela vai te enxergar caso você esteja no Google ou então no Facebook. Assim como a pessoa que te vê no Mercado Livre ou na OLX vai te enxergar de uma forma diferente do que ela te enxergaria se você estivesse no Google. Porque para e pensa comigo na questão de posicionamento. Quando você vai pesquisar alguma coisa no Mercado Livre ou na OLX, o que você está procurando saber? Se você consegue contratar esse produto ou serviço de uma forma mais barata, né? Então você já vai, esses canais de aquisição de clientes, de pesquisa, eles são para pessoas que estão procurando alguma coisa mais barata. A mesma coisa o Get Ninjas. O Get Ninjas também eu já usei, não acho tão interessante, porque a pessoa que está no Get Ninjas é porque lá também essa plataforma funciona de uma outra forma e basicamente, para quem não sabe como funciona o Get Ninjas, é o seguinte, a pessoa procura o produto, procura o serviço que ela quer, né? No caso, por exemplo, um mágico. Então, os 3 primeiros mágicos nas proximidades desse cliente que entrar em contato com ele, fechou, ok? Porque assim, você tem um número de pontos, né? Um número de estrelinhas que eles chamam, que você tem que usar para desbloquear cada contato. E para você comprar essas estrelas, você tem que pagar dinheiro, em dinheiro, óbvio. E aí, essa pessoa, o fato de você desbloquear um contato não garante uma venda, porque essa pessoa que está pedindo um orçamento, ela vai receber o orçamento de mais 3 pessoas. Só que a pessoa que está procurando em Get Ninjas, ela pode estar muito bem procurando no Google Ads, no Facebook, no OLX, no Mercado Livre também, ou em outros canais de aquisição de clientes, como por exemplo o Instagram ou qualquer outro lugar. E isso não é garantia de que você vai fechar esse atendimento. Então, a minha percepção é que quem está no Get Ninjas, o cliente que está no Get Ninja, ele está procurando preço, assim como o LX e Mercado Livre, tá bom? O Google Ads, ele já é um outro tipo, atrai um outro tipo de cliente. Ele não atrai somente o cliente que quer somente preço. Ó, de novo que eu errei aqui, deixa eu jogar aqui. Pronto. Ele não está procurando somente um cliente, ele não está procurando somente um mágico, né, pra, por preço. Ele quer algo a mais, ele também quer, no mínimo, custo-benefício ou qualidade, ok? Então ele não se importa de pagar mais por isso, certo? Agora, aqui, esse aqui do Facebook e Instagram, opa, deixa eu jogar aqui pro meio, pronto. E agora vamos falar sobre o cliente fundo, o funil de vendas de jornadas de compra. Depois que o cliente vem, ele entra em contato com você através de algum desses canais de aquisição de clientes, né? Facebook, Instagram, OLX, não importa. Ele vai cair no seu funil de vendas interno, né? Que é a jornada de compra do cliente, que também tem o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Legal, mas o que é isso? Como que funciona nesse caso aqui, quando o cliente está dentro, já entrou em contato com você, você tem o contato desse cliente. Aí ele entra na parte do topo do funil. No topo do funil é basicamente o seguinte, são os estágios, né? Ele entra em contato com você, você faz o levantamento de informações e necessidades desse cliente, né? Por exemplo, data do evento, horário do evento, né? Informações que você precisa, como quantidade de convidados, algo do gênero, qualquer tipo de informação que para você é relevante para que você possa passar uma proposta de atendimento mais adequada para o cliente, ok? E fazer um serviço bom. E daí você envia a proposta de atendimento. Essa é a primeira parte, o topo do funil. Quando você faz tudo isso, o cliente vai parar no meio do funil, que é basicamente o quê? Contornar objeções. Objeções são o quê? Toda aquela desculpa que o cliente te fala para evitar de fechar com você. E são várias objeções. Eu coloquei algumas aqui que são mais clássicas, né? Mas, por exemplo, tá caro, dá desconto, eu tenho que ver com meu marido, com minha esposa. Essa aqui é muito, né? Clássica. Inclusive, já falei sobre isso aqui. Em algum post meu, em algum vídeo, eu já falei sobre eu tenho que ver com meu marido, tenho que ver com minha esposa e como que você faz para contornar essa objeção. Achei um mágico mais barato. Nossa, esse aqui já aconteceu comigo
E foi quando eu tava, inclusive, no Get Ninjas. Ah, meu Deus. A cliente veio e me mandou 3 orçamentos de outros clientes, de outros mágicos, né? Todos eles bem mais baratos do que eu, e falou, ó, eu achei esses mágicos aqui. Mas aí um dia eu conto como que eu contornei essa objeção, e foi muito interessante. Mas basicamente, então, a pessoa, para cada objeção que o cliente te falar, tá caro, dá desconto, tenho que ir com meu marido, achei um mágico mais barato, você tem que ter no mínimo, uma forma de contornar essa objeção. No mínimo. O ideal é que você tenha três. 3 a 5, porque cada cliente tem um perfil diferente e a forma como você fala e o que você fala serve para cada um desses perfis, entendeu? Mas basicamente é isso. Então você tem que ter no mínimo uma objeção para contornar. Se o cliente fala tá caro, você vai falar o que para ele? Não vai falar que tá caro mesmo, né? Vai falar, mas é que porque eu sou um mágico experiente, eu tenho isso, eu tenho. Às vezes isso não é importante pro cliente, viu? Dá desconto, o que que você faz quando o cliente pede desconto? Tenho que ver com meu marido, com minha esposa, achei um mágico mais barato, né? Você tem que pensar em o que que você vai falar para ele para poder contornar essa objeção. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo explicando como que eu faço no meu caso e quais são as formas que eu contorno esses tipos de objeções, ok? Mas aí, então, no caso de contornar a objeção, no meio do funil, você vai ter que contornar essas objeções que o cliente vai apresentando, tá bom? Contornando essas objeções de forma positiva, você vai cair no fundo, o cliente vai para o fundo do funil. Ou seja, o cliente gostou e falou que quer fechar. Às vezes o cliente nem passa pelo meio do funil. Ele vai do topo e vai direto para o fundo do funil. Porque você mandou a proposta de atendimento, ele gostou muito, falou, eu gostei, quero fechar, me explica como que funciona para poder contratar, tal. Ok? E aí você passa as informações para poder fazer o fechamento. E aí, que é esse exatamente o encaminhamento para o fechamento da venda. E, por último, a parte do envio do contrato. Então, basicamente funciona dessa forma, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir todos aqui. Vamos recapitulando. Topo do funil. O cliente entra em contato com você, você passa as informações, né? Faz o levantamento de necessidades também, daquilo que você precisa para você, e envia a proposta de atendimento. Meio do funil, você contorna as objeções. Geralmente são essas objeções as mais clássicas, existem muito mais, ok? Mas geralmente são as mais clássicas que acho que todo mágico escuta. Tá caro, dá desconto, tenho que ver com meu marido, achei um mágico mais barato. Para cada uma dessas, você tem que ter no mínimo uma uma forma de contornar essa objeção. Ok? Existem várias, mas no mínimo uma. E, por último, cliente fundo do funil. Ele diz que gostou e quer fechar com você, você encaminha para o fechamento da venda, ok? E envia o contrato para o cliente. Basicamente são essas as formas. Agora, para a parte de funil de vendas e atração, vamos lá, topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Topo do funil, canais que eu recomendo você utilizar. Instagram, parceiros é excelente, custo-benefício é muito bom, porque se você fazer um parceiro certo, você vai trazer um cliente muito bom ou não. Depende muito do parceiro que você for fazer, ok? Porque também depende do posicionamento do parceiro, né? Bares e restaurantes, a mesma coisa também depende do posicionamento desse bar e restaurante, mas eu acho que a melhor forma de você conseguir um cliente junto com parceiros, ok? E mágica de rua. Mágica de rua eu não recomendo muito, dependendo da sua situação. Eu acho que não é tão interessante assim. Porque depois esse cliente ele não vai querer pagar por aquilo que você cobra necessariamente, tá? Porque ele te viu na rua, basicamente por isso. Cliente meio do funil, Facebook e Instagram. E cliente fundo do funil, Google Ads. Eu sugiro Google Ads, Facebook, Get Ninjas, OLX e Mercado Livre. Eu conheço um mágico que usa o Mercado Livre e ele diz que está dando resultado, mas eu não me aventuro nessa parte, não. Não acho tão interessante. Porque pode até ser que tenha muitos clientes, mas só que o trabalho que você tem para converter um cliente desse é muito maior do que alguém que está no Google Ads, por exemplo. Ok? Google Ads, Facebook, Get Ninjas, OLX e Mercado Livre. Então, basicamente, essa é a estrutura, ok? De um funil de vendas que faz parte do CAC, que são canais de aquisição de clientes, ok? O canal de aquisição de clientes são esses daqui, e eu aproveitei um pouco para falar sobre como que funciona a jornada de compra do cliente, ok? Tudo isso com o conceito de funil de vendas. Espero que você tenha gostado disso e é isso aí. E aí, curtiu esse conteúdo?
Se você curtiu, quero que você saiba o seguinte, isso não faz nem parte de 3%, 3 a 5%, acho que não chega nem a 5%, acho que é uns 3, 3,5%, 4% de um material que eu estou preparando, um material muito completo, muito incrível, focado somente para mágica, ok? Como que você se torna um mágico mais profissional, focado somente nisso, focado em vendas, marketing, gestão financeira, gestão de negócios, é um não posso falar palavrão, mas é um baita de um material. Então, se você quer saber mais, quer receber isso em primeira mão, clica no link da bio e lá você vai ter uma mensagem, vai ter um botão para você falar comigo, ok? Mandar uma mensagem para mim e lá eu vou te mandar essas informações em primeira mão, ok? Te vejo no próximo vídeo.